167. Os certificados militares serão de formato único para as três Forças Armadas e terão o controle, a impressão, a distribuição, os modelos e as características fixados em ato editado pelo Ministério da Defesa. Artigo 168. Os certificados militares, além dos dizeres impressos e dos datilografados, necessários ao seu preenchimento, só deverão conter as anotações estritamente necessárias para definir a situação e obrigações do seu possuidor. Parágrafo 1º. As anotações nos certificados são referentes aos motivos abaixo ou a outros julgados necessários pelos ministérios militares. 1. Certificados de reservista. Apresentação por diferentes motivos. Exercício de apresentação das reservas, dia do reservista, convocações de emergência para exercícios ou manobras ou aperfeiçoamento de conhecimentos militares e pagamento de multa ao chegar ao Brasil. 2. Certificado de isenção. Não apresentação de documento hábil de identificação e reabilitação não concedida e respectiva data. 3. Certificados de dispensa de incorporação. Não apresentação de documento hábil de identificação, pagamento de multa ou taxa militar ao chegar ao Brasil, convocação de emergência, reabilitação não concedida e respectiva data, e quanto aos compreendidos pelo parágrafo único do artigo 22 deste regulamento, apresentações anuais obrigatórias. 4. Certificados de alistamento militar, não apresentação de documento hábil de identificação, inspeção de saúde, ordem de apresentação, designação para incorporação ou matrícula, excesso de contingente, situações diversas, inclusive a de insubmisso ou de refratário, pagamento ou isenção de multas, multas a serem descontadas depois da incorporação ou matrícula, vinculação a outra classe, mudança de residência, adiamento de incorporação, prorrogação do prazo de validade e viagens ao Brasil dos residentes no exterior. 5. Segundas vias de certificados militares, fornecidas na forma do artigo 171 deste regulamento. Segunda via em caracteres vermelhos, com carimbo de 12 mm de largura por 8 mm de altura no cabeçalho antes de a designação do Ministério, bem como este certificado substitui o de número tal, série tal, na mesma linha de outros dados, ou abaixo do número e série do NOCAN. Parágrafo 2º. As anotações dos números 1 a 4 do parágrafo anterior deverão ser feitas nos certificados militares, com carimbos de 3 cm de altura por 5 cm de largura, e com os dizeres fixados em cada força armada. Parágrafo 3º. Nos certificados militares, logo abaixo da assinatura da autoridade expedidora, deverão ser escritos a máquina ou nome, posto e função dessa autoridade. Parágrafo 4º. Somente os consulados poderão fazer anotações nos certificados de alistamento militar, sem utilizar carimbos. Essas anotações são relativas a pagamento de multa ou taxa militar ao chegar ao Brasil, situação de residência no exterior, apresentação e partida ou regresso de viagens ao Brasil. Parágrafo 5º. Desde que não haja possibilidade de obtenção do tipo sanguíneo, os certificados militares serão fornecidos sem o seu registro. Artigo 169. Na ocasião da lavratura do CAN, será registrado como limite do prazo de validade a data de 31 de dezembro do ano que anteceder o da incorporação da classe a que pertencer o alistado, ou daquela com a qual deva prestar o serviço militar. Parágrafo único. Terminado o prazo estabelecido e continuando o alistado em dia com as obrigações militares, a validade do CAN será prorrogada nas condições seguintes: 1. Até a data da incorporação ou matrícula do convocado. 2. Até a data de 31 de dezembro do ano de incorporação da classe, quanto aos componentes do excesso de contingente, para cumprimento do prescrito no artigo 95 deste regulamento, ressalvados os abrangidos pelo parágrafo único do mesmo artigo. 3. De acordo com as condições de adiamento de incorporação que for concedido
ao possuidor do CAM. Artigo 170. Por se encontrarem desobrigados com o serviço militar, não caberá fornecimento de nenhum certificado militar aos brasileiros que vierem optar pela nacionalidade brasileira até 4 anos após atingirem a maioridade, bem como aos brasileiros a partir de 1º de janeiro do ano em que completarem 46 anos de idade, de acordo com o disposto no artigo 19 deste regulamento. Parágrafo único. Por solicitação, as autoridades responsáveis pela expedição de certificados enumeradas nos números 1 e 3 do parágrafo 4º do artigo 164 do presente regulamento fornecerão aos interessados um atestado de acordo com os modelos nos anexos F1 e F2. Artigo 171. Em caso de alteração, inutilização ou extravio de certificado militar, o interessado deverá requerer uma segunda via, anexando o comprovante do pagamento da multa cabível. Artigo 172. É vedado a quem quer que seja reter o certificado de alistamento de reservista de isenção ou de dispensa de incorporação ou incluí-los em processo burocrático, ressalvados os casos de suspeita de fraude de pessoa ou de coisa, e o que dispõe o artigo 187 deste regulamento e o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 1º. Para esse fim, a primeira autoridade civil ou militar que receber diretamente do interessado requerimento ou memorial acompanhado de certificado militar fará constar no próprio requerimento ou memorial a apresentação do documento declarando a sua natureza, o nome, filiação, classe e o município de nascimento do interessado, de acordo com o modelo no anexo G deste regulamento, restituindo o certificado militar ao seu possuidor. Parágrafo 2º. Os certificados dos que requererem qualquer retificação nos seus dizeres poderão ser retidos nos órgãos do serviço militar pelo tempo indispensável ao atendimento do solicitado. Título 9 das infrações e penalidades. Capítulo 26 das infrações, penalidades e multa mínima. Artigo 173. As infrações da LSM, autorizadas como crime definido na legislação penal militar, implicarão em processos e julgamentos dos infratores pela Justiça Militar, quer sejam militares, quer civis. Artigo 44 da LSM. Artigo 174. As multas estabelecidas na LSM serão aplicadas sem prejuízo da ação penal ou de punição disciplinar, que couber em cada caso. Artigo 175. A multa mínima terá o valor correspondente a 1/3 e 3/10 da unidade fiscal de referência mensal FIR, a que se refere o artigo 1º da Lei 8.383, arredondado para a unidade de cruzeiros imediatamente superior, quando for o caso. Artigo 176. Incorrerá na multa mínima quem, inciso 1, não se apresentar nos prazos previstos no parágrafo 1º do artigo 41 e 43 deste regulamento. 2. For considerado refratário. 3. Como reservista, deixar de cumprir as obrigações determinadas nos números 13 e 4 do artigo 202 deste regulamento.